Uma boa tarde a todos, que Jesus envolva nossos corações, que os espíritos amigos da Casa de Leon Denis, que tanto nos impulsiona aos estudos, que tanto nos impulsiona às atividades diversas para o nosso crescimento. E que possamos lembrar também aos companheiros aqui presentes, os internautas também que nos acompanham pela TV Regeneração, de acessar, que lá tem diversas palestras aqui do CELD, da Associação Médico Espírita da região dos Lagos. Então tem muitos temas que nós podemos olhar lá na TV Regeneração, acionar lá o CELD para ver essas palestras diversas. Então Leon Denis, no capítulo 5º, também tem um pouco do capítulo 4, ele vem nos falar da mediunidade e do papel da educação em função dos médios para nós, Esse livro, conforme o Juan colocou, No Invisível, é um livro que nos apoia muito no sentido de estudarmos a mediunidade. O livro dos médios, por exemplo, que faz os cursos na casa, é um livro que nos ajuda muito. É bom termos esse livro como material de estudo constante em nossas casas. Ele inicia no capítulo 4, colocando para nós de maneira muito interessante as dificuldades diversas que se apresentam para o médium. O médium, que ele diz, no sentido que nós observamos, principalmente o mais ostensivo, que as primeiras comunicações que vão chegando são de ordem inferior, ele coloca aqui no capítulo 4. Então, há muitos espíritos, muitos irmãos nossos desencarnados, ávidos de se comunicarem. Então, como a densidade dos fluidos desses espíritos mais vinculados ao nosso plano espiritual, nossa condição aqui do planeta Terra, são espíritos ainda com fluidos ainda grosseiros, densos. Então, essas primeiras manifestações são muitas vezes por espíritos até equivocados, alguns brincalhões e até espíritos maus. Então, como nos coloca aqui, a necessidade da persistência, da continuidade, que na medida que vamos superando essas etapas, quando os espíritos superiores, bondosos, percebem que esse instrumento está mais maleável, mais flexível, e também a persistência do médium, a determinação, foco objetivo, aí sim as comunicações, esses espíritos bondosos vão se chegando ao trabalhador que está preparado para o trabalho realmente sublime da mediunidade. Então ele coloca isso. A gente tem que estar muito atento, que muitas vezes o nosso dia a dia, é claro que varia de um para o outro, para os outros, Essa percepção do mundo espiritual, uns muito ostensivos, igual nós observamos aqui na nossa casa, muitos que chegam, às vezes não conhecem nem a doutrina espírita, que nós sabemos que está no organismo. Então, chega às vezes com grandes conflitos e o Dr. Erma direciona o mais rápido possível, na medida do possível, para certos estudos específicos, para ajudar a acolher esse médium, para que ele possa realmente saber lidar com essa mediunidade que, a princípio, traz os transtornos diversos, vibrações difíceis. Então, o cuidado. Muito importante isso. E a mediunidade, nós observando a história, Allan Kardec, quando traz as obras básicas para nós, anteriormente também, a dificuldade de se aceitar a manifestação do mundo espiritual. Aqueles estudiosos do passado, ou os monges, as pessoas que se isolavam para esse estudo, tinham esse conhecimento, mas o povo em geral não. Então nós não tínhamos, digamos assim, o instrumento organizado antes da codificação espírita para poder pesquisar com segurança. Ele até faz um comentário aqui no capítulo 4, que eu destaquei, que eu achei muito interessante. Ele diz assim para nós, olha só: constatamos a impotência de nossos sentidos logo que os aplicamos ao estudo dos fenômenos da vida. Nas ciências experimentais, foi preciso recorrer bem depressa a instrumentos para suprir essa fraqueza do organismo humano e alargar nosso campo de observação. Foi assim que o telescópio e o microscópio nos revelaram a existência do infinitamente grande e do infinitamente pequeno. Então, interessante que nossas percepções aqui, nós não conseguimos alcançar tudo o que se passa. Uma série de vibrações nos escapam, não é verdade? Então, nós não podemos dizer assim, não existe porque eu não vejo. Então, como era o caso, diante da organização, hoje nós observamos que existe aqueles que não creem na mediunidade ainda, mas já é muito mais aceita. Os meios médicos hoje, você vê que já fala muito da espiritualidade, nos colocando, já aceitando melhor. É o progresso, É a lei do progresso.
uns aceitam mais rapidamente, outros vão observando, mas vai chegando esse grande encontro da ciência com a espiritualidade. Nós temos hoje a física quântica trazendo tanta informação, e chega um momento que não tem como nós olharmos de outra forma. Então, na educação e o papel dos médiuns. Então, já a palavra já nos fala educação, né? Precisamos nos educar, precisamos, da melhor forma possível, lidar com os impulsos que nos chegam. Já que somos todos médios, uns mais, outros menos ostensivamente, mas todos temos, digamos assim, influências do mundo espiritual. Não é verdade? Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, diz para nós, né? Kardec faz uma pergunta aos espíritos, se os espíritos influenciam no nosso dia a dia, no nosso pensar, no dia a dia em geral. Ele diz, mais do que imaginais, de ordinário é eles que vos conduzem. Então nós temos uma ação constante sobre nós. Mas que ação é essa? Que espíritos é esses que estão acessando o nosso psiquismo, o nosso sistema nervoso? Então, como Leon Denis falou aqui, né? Já que o nosso mundo ainda, pela densidade dos fluidos dos espíritos desencarnados e a nossa própria também, então espíritos parecidos conosco, por afinidade, estão próximos de nós. Então a necessidade o quê? De nós buscarmos estudos sérios, buscarmos conhecer essas influências para melhor nos precavermos. Nós vemos hoje quantos irmãos com impulsos diversos, de querendo muitas vezes tirar a vida, abatido, processos depressivos que nós observamos hoje. Então, a necessidade de se conhecer para poder lidar com esses impulsos, chega com essas vibrações diversas que nos visitam. Iniciando o capítulo 5, ele coloca assim, de maneira belíssima para nós: nada de grande se adquire sem esforço. Uma lenta e laboriosa iniciação imposta àqueles que procuram os bens superiores. Como todas as coisas, a formação e o exercício da mediunidade encontram dificuldades já assinaladas muitas vezes. Parece-nos necessário aí retornar e insistir, a fim de colocar os médios em guarda contra as falsas interpretações, contra as causas de erro e de desencorajamento. Então, como eu falei que esses impulsos que nos chegam, também nós temos da literatura espírita. Leon Denis coloca aqui mais adiante, talvez eu vá até ler, que eu destaquei muitos pontos. Nós sabemos, por exemplo, um médium que está nesse processo inicial, sabemos que os espíritos podem ver nossas lutas, conhecer nossas dificuldades, nosso orgulho, e às vezes potencializar esses sentimentos. Por isso a necessidade de uma casa séria de estudo e da nossa seriedade. E muitas vezes nós observamos que alguns médios começam a se afastar dos trabalhos da casa, porque tem uma disciplina na casa. A casa procura andar dentro das bases doutrinárias. Aí chega diversas pessoas, médiuns, ostensivos, que querem muitas vezes enxertar algumas coisas que fogem da ideia espírita. E pela disciplina, pela base doutrinária não é possível, e esses espíritos que os conduzem procuram enaltecê-lo, colocar virtudes ou qualidades que ele não possui, e cria-se diversas dificuldades. E ele alerta aqui na página que o Juan leu, que quando nós não conseguimos trabalhar esse orgulho, esses espíritos bondosos que nos acompanham, não vendo em nós interesse de mudança, não vou dizer que eles nos abandonam, mas a ação deles diminui sobre nós, e aí dá campo para esses outros que trazem a intriga, a discórdia se aproximar. Olha só como a seriedade das coisas. Então a necessidade que nós temos de ter todo esse cuidado de lidar com isso, identificar meu sentimento. Eu não sou um espírito perfeito, então eu preciso, de forma humilde, buscar os estudos, ouvir aqueles que têm mais experiência que eu na casa, me sujeitar de forma dedicada, disciplinada. E ele diz mais adiante aqui, que talvez eu leia ainda, a importância da vontade. Eu preciso ter vontade, porque 1001 situações me visitam o coração para que eu fique em casa, um dia como hoje, uma tarde como hoje, não é verdade? Então, o impulso, eu quero buscar o estudo, mas eu tenho que ter uma vontade robusta. Se eu não tenho vontade, como eu vou movimentar? Se eu não tenho vontade da continuidade, por exemplo, no culto do Evangelho da minha casa, que eu sei que eu preciso de vibrações, eu faço uma vez, faço outra, o ano passa, eu quase não fiz. Então, Leon Denis fala muito forte nisso aqui também.
a vontade, eu preciso querer. E mais adiante, eu marquei vários pontos, eu convido a todos a ler na íntegra. Ele coloca aí, coloca para nós. Não se deve deixar desanimar pela mediocridade dos primeiros resultados, pela indiferença aparente e pela abstenção de nossos amigos do espaço. Médios iniciantes, ficais seguros de que velam por vós, que vossa perseverança é testada. Quando chegardes ao ponto desejado, influências mais elevadas descerão sobre vós e continuarão vossa educação psíquica, conforme eu falei. Então, nós vamos trabalhando. Nós observamos o Chico Xavier mesmo no início, um grande médium que viveu entre nós, hoje no mundo espiritual, que deixou diversas obras. No início, não foi um experimento? Que Emmanuel, quando se aproximou, falou: agora você pega tudo isso que está pronto, coloca de lado, vamos começar o trabalho agora. Então, mostrando o que para nós? Que tudo se cria, digamos assim. Fisicamente, nós criamos habilidade, e moralmente, nós vamos moldando nossos sentimentos, identificando o tipo de vibração. Interessante que, mesmo nós outros, aqueles que não têm essa mediunidade mais ostensiva, nós percebemos as vibrações. Você, por exemplo, vê na obra social Antônio de Aquino, tem certos domingos que a gente tem a oportunidade de estar lá, que nós conseguimos, pela misericórdia divina, sentir vibrações maravilhosas. A gente sente realmente impacto. Isso não acontece toda hora e todo dia, porque a gente não está todo dia, toda hora, numa sintonia de equilíbrio. Mas alguns momentos a gente vê, a gente, digamos assim, recebe esse presente, daquele abraço gostoso, da presença desses espíritos bondosos. Ele diz mais na frente: a boa mediunidade se forma lentamente, no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos, longe do ruído das paixões. Após um período de preparação e de espera, o médium recolhe o fruto de seus perseverantes esforços. Recebe dos espíritos elevados a consagração de suas faculdades amadurecidas no santuário de sua alma, ao abrigo das sugestões e do orgulho. Nossa grande dificuldade hoje está muito ligado à ansiedade, Nós queremos muito rápido, o resultado, Isso é nosso, muito característico nosso. Nós queremos entrar na casa espírita, adentrarmos em tantas informações que nos chegam, e nós ficamos maravilhados com tanta informação do mundo espiritual, da certeza do amparo que nos chega, da presença do nosso espírito protetor. Então, nós ficamos encantados. Mas, se nós não ficarmos vigilantes, nós começamos a cobrar do plano espiritual uma certa proteção. Achamos que nós não podemos mais adoecer, que não podemos ter mais nenhum tipo de problema na nossa casa, profissional. Então a gente começa a confundir as coisas, começamos a querer barganhar com o mundo espiritual, mesmo que a gente não fale. Mas não podemos esquecer que nós somos espíritos em provas e expiações. Nós estamos encarnados nesse mundo porque nós trazemos conosco situações que nós pedimos à espiritualidade para resolvermos. Aí pedimos a situação que nós estamos hoje. Sabemos, por não sermos perfeitos, são situações de lutas. A própria condição do nosso mundo mesmo, conforme eu acabei de dizer. O frio, o calor, uma série de situações que, de certa forma, nos agride em algum momento, que mexe com o nosso sistema nervoso. Quem se movimentar hoje pela região, no trânsito, quem não é visitado por um certo desequilíbrio em algum momento, quando encontra um engarrafamento enorme? Então, existe uma agressão externa, uma série de situações. Então, eu preciso o quê? Segurança do pensamento. Segurança porque os impulsos me visitam. E nesses impulsos eu posso causar escândalo, posso arrumar confusões diversas. Então, sabemos que não é fácil, mas temos a doutrina para nos ajudar a caminhar. Então ele diz mais à frente aqui: terminada a primeira fase do desenvolvimento de suas faculdades, o importante para o médium é assegurar-se da proteção de um espírito bom, elevado, que o guie, o inspire e o preserve de qualquer perigo. E como eu conquisto isso? Eu não posso simplesmente escolher assim, doutor Bezerra de Menezes, eu quero você comigo a partir de agora. Doutor Erma, não. Eu preciso me modificar minhas vibrações, como ele falou, o instrumento vai ficando mais maleável, mais flexível,
para que eu possa realmente entrar em sintonia. As minhas vibrações, eu elevo minhas vibrações, o Espírito bondoso que vê minha boa vontade, digamos assim, baixa a sua vibração para chegar até mim. É alguém que estende a mão para mim, nesse sentido, digamos assim, figurado, o esforço para chegar até mim. E é colocado aqui também mais adiante, às vezes eu estou falando, depois vou acabar lendo a mesma coisa, mas eu vou falando para a gente não correr o risco de perder. Ele coloca assim, que os espíritos superiores, que atingiram um certo nível de perfeição, esses que nos vêm ajudar, eles para virem dessas regiões que eles conquistaram, regiões onde as suas possibilidades são ampliadas, os seus sentidos vão sendo restringidos para eles virem até nós. A própria tristeza do nosso mundo, as lutas, as vibrações, eles se sujeitam a isso. E a sua possibilidade de expansão, digamos assim, de fazer muito, vai sendo restringida, porque chega aqui nas nossas vibrações. Então, mostrando para nós que quanto amor vem até nós, quanto auxílio e socorro. E às vezes nós, muitas vezes, quando nos esbarramos com o processo da dor, da luta, nós não entendemos. Então temos que ter muito cuidado para nesses momentos não entrarmos naquela vibração de acusar a divindade. Como ele fala no livro Depois da Morte, a resignação na adversidade, sejamos resignados, porque o Pai não é caprichoso, se não dá as experiências que nos chegam, é para o nosso crescimento. Às vezes a saúde espiritual está na enfermidade do corpo, para tolher nossos impulsos inferiores, para nos segurar. Precisamos muitas vezes. Quantas vezes não temos ouvido nossos guias dizerem, no decorrer de sessões de estudo, é o que eu falei agora, eu vou ler na íntegra. Quando, do seio dos espaços, vimos até vós, tudo se restringe, se apequena, se estreita pouco a pouco. No alto, gozamos de meios de ação que não podeis compreender. Esses meios se enfraquecem logo que entram em relação com o meio humano. Então, nós todos que estamos buscando a reforma íntima, nos esforçando para nos modificar, quando esses espíritos falam para nós de ambientes melhores, onde essas dores do dia a dia, essas coisas que vão nos incomodando diariamente, vibrações diversas, momento que ficamos abatidos, achamos difícil as lutas do dia, do nosso trabalho material, da relação familiar, e nós, lendo essas páginas, nos enche o coração de esperança. Leon Denis nos apontando instâncias superiores, nos mostrando que todos nós, pelo nosso esforço constante, lá chegaremos, mas fruto do nosso esforço. Fruto do nosso esforço. Então a mediunidade, que é a que predomina entre a maioria de nós, que é intuitiva, então não vamos dizer assim, eu não consigo ver os espíritos, eu não sinto os espíritos ostensivamente, mas intuitivamente. A intuição vem. Então eu não faço uma prece ao plano superior, quando eu coloco meus sentimentos, meu coração, eu não sinto que eu sou socorrido. Então o que é esse socorro? Esse socorro, essa presença amiga do nosso lado. Esse socorro, esses espíritos estão olhando por nós. Então, se a gente estiver abatido, desanimado, vamos nos esforçar um pouquinho mais, pois nós temos certeza que lá chegaremos. Então, esse instrumento, a mediunidade, essas vibrações que nos chegam, é por nós. Ele coloca para nós também que muitos espíritos, nós falamos muito do nosso anjo guardião, o espírito protetor, mas muitos espíritos familiares, muitos deles não dessa encarnação, do nosso histórico espiritual, estão nos ajudando, estão olhando por nós. E às vezes está assim, olha, força meu irmão, está quase acabando, vai em frente. E também nós aprendemos, quando estamos num processo de grandes lutas e dores, muitas vezes está findando aquele processo de expiação, estamos quitando. Então nós não podemos chegar no finalzinho e não suporto mais, ficar revoltado, não, olhar para frente. Ele coloca aqui para nós, os espíritos superiores leem nós, eles conhecem nossas intenções e levam pouco em conta nossos caprichos, nossas fantasias. Para responder aos nossos apelos e nos prestar assistência, eles exigem de nossa parte uma vontade firme, perseverante, uma fé elevada, um desejo ardente de nos tornar úteis. Essas condições reunidas
eles se aproximam de nós, um lento trabalho de adaptação de seus fluidos aos nossos começa. Olha o que ele coloca aqui, frequentemente contra a nossa vontade. Nós temos nossa dificuldade, né? São as preliminares obrigatórias de qualquer relação consciente. À medida que a harmonia das vibrações se estabelece, a comunicação se define sob formas apropriadas, as aptidões da pessoa, do sujeito, a visão, a audição, a escrita e a incorporação. Pois nós sabemos que tem diversas faculdades. Poucos médios reúnem todas elas. Então, são diversas formas de percepção do mundo espiritual. Como eu falei, por exemplo, nossos sentidos, nossa visão. A gente consegue ver as cores básicas, mas tem cores que nossos olhos, nossa retina não consegue captar, mas que existem. Estão mostrando o que para nós? Quando nós permitimos, pelo trabalho laborioso e constante na obra do bem, essa ajuda, esse amparo vai chegando. Por isso nós observamos muitas vezes pessoas, que a gente olha o quadro da pessoa e fala assim, meu Deus, que vida difícil desse cidadão, dessa mulher, dessa pessoa, quantas lutas e dores. A gente chega perto da pessoa, vai conhecer, a gente não vê dificuldade, a pessoa está feliz, está alegre, a gente fica perguntando, como é que pode estar alegre e feliz essa pessoa? Não tem uma casa direito, não se alimenta direito, tem um monte de filho. Eu estou aqui já num processo de luta, às vezes fico depressivo, pensando em problemas do futuro. Então, mostrando o que para nós? A forma de encarar a vida. Então, nosso grande desafio é a forma de lidar com tudo isso. Identificar esses impulsos que nos chegam até nós, a qualidade desses impulsos. Sabemos, se for de uma ordem elevada, serão bons conselhos, vibrações boas. Agora, se me desperta desejos inferiores, de maledicência, de ficar procurando o defeito do outro, não pode ser um bom espírito que se aproxima de mim. Então, o estudo, a busca do conhecimento da mediunidade, identificar, a busca do conhecimento das obras básicas, das obras de Leon Denis, é para isso, eu me identificar. Muitas vezes, minha enfermidade é espiritual. O corpo, na verdade, ele só, digamos assim, é o escoadouro das imperfeições da alma. Estoura, às vezes, aqui e acolá um problema, mas fruto de um desequilíbrio do meu sistema nervoso. Então, eu tenho que ir tratando essas coisas para buscando esse ponto de harmonia. Eu marquei muitos pontos aqui, não vai dar tempo de ler todos, são muitos, que é muito bom o livro. Ele diz assim mais adiante: seria para a humanidade um poderoso meio de renovação se todos compreendessem que há acima de nós uma fonte inesgotável de força, de vida espiritual, que se pode atingir através de um treinamento gradual, através de uma orientação constante do pensamento e da vontade, para assimilar-lhes as ondas, as radiações e, com o auxílio deles, desenvolver as faculdades latentes em nós. Aí lembramos mais uma vez, o Cristo falando, né? Sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, mostrando em nós potencialidades que o Cristo falou que nós tínhamos. Leon Denis coloca aqui. Nós precisamos identificar esses pontos, saber que temos a potencialidade. Mas vontade, esforço, isso não tem jeito, eu preciso me esforçar. E trazendo para a vida material, a gente vê que tudo que vem fácil, vai fácil, vocês já viram? A gente ganha um dinheiro muito fácil, né? Quando vê, a gente gastou ele todo, fala, cadê o dinheiro? Mas quando a gente trabalha, a luta, que pega aquele dinheiro e fala, meu Deus, como foi difícil eu ganhar esse dinheiro. Eu tenho que ser ordeiro, eu tenho que ser disciplinado, eu não posso de qualquer jeito. Assim é o esforço também na vida espiritual. Eu preciso realmente lembrar daquela passagem do Cristo, né? Da porta estreita, né? Esforçai-vos por passar pela porta estreita, que larga é a porta da perdição e a tudo que ela conduz. Então tudo, a gente vê, né? Na nossa vida material, tudo que é bom requer esforço. Bom no sentido do crescimento. Muito fácil, eu me perco. Continuando, né? A aquisição dessas forças nos arma contra o mal, eleva-nos acima dos conflitos materiais e nos torna mais firmes no dever. Entre os bens terrestres, nenhum é comparável à posse desses dons. Conduzidos a seu mais elevado grau, eles fazem os grandes missionários, os renovadores,
os grandes inspirados. Então, precisamos, né, dessa aquisição dessa força. E ele coloca aqui mais adiante, quando ele reforça a vontade, também um ponto que ele destaca de maneira belíssima, é sobre a prece. Ele abre para nós aqui também nesse mesmo capítulo, a importância da prece. A importância de nós nos conectarmos com o plano espiritual, dessa fala nossa íntima, sem estarmos presos ao modelo, a um, digamos assim, um determinado tipo de prece, né? Não, é a nossa fala com o Criador, que temos Jesus, temos espíritos amigos de coração. Então a prece nos fortalece. Ele diz assim sobre a prece: é aqui que se revela a ação benévola da prece. Através da prece curta, humilde, fervorosa. Essa prece curta eu achei muito interessante, né? Que às vezes aqui eu tenho a oportunidade de fazer a direção, e às vezes eu fico me cobrando, meu Deus, minhas preces são tão curtinhas. Aí o Leandro falou da prece curta, eu falei, opa, patrono não se incomoda com a minha prece curta, né? Com a minha prece... E diz aqui para nós, né? Curta e humilde, fervorosa, a alma se dilata e se abre para radiações do foco divino. A prece, para ser eficaz, não deve ser uma recitação banal, uma fórmula aprendida, porém, muito mais, um apelo do coração, o ato da vontade que atrai para si o fluido universal, as vibrações do dinamismo divino. Ou ainda, é preciso projetar sua alma, exteriorizar-se através de um impulso poderoso e, conforme a impulsão dada, entrar em comunicação com os mundos etéreos. Então, essa condição dessa prece, que todos nós aqui já experimentamos. Sabemos, oramos, todos nós fazemos nossas preces, bastante, tenho certeza. Mas aquela prece de coração, que nós colocamos nosso sentimento, essa é mais difícil, né? Essa é mais difícil. Mas quando nós conseguimos, as poucas vezes que nós conseguimos, a gente vê realmente como o socorro chega. Mas o socorro chega, não é assim, não é que os problemas se resolvem. O socorro chega assim. A gente olha os problemas de uma outra forma. Que a gente pode pensar, eu vou fazer uma prece a Deus, Ele vai tirar todos os problemas. Não. Ele vai te dar segurança, equilíbrio, para olhar aqueles problemas, dar o tamanho que eles significam na vida do espírito imortal. O que seria um problema hoje? Vamos pensar qualquer um que nós passamos aqui. O que será ele daqui a 500 anos? Nós somos espíritos imortais. Então ele nos dá a devida importância de olhar aquilo ali de forma mais do alto. Falar, meu Deus, é uma experiência que eu tenho que passar por ela. Que eu seja equilibrado para passar por ela de forma ordeira, com resignação e caminhar. Emmanuel fala nisso, né, em uma das suas obras, através da mediunidade do Chico, que a prece é algo assim, é como se nós estivéssemos caminhando no escuro, num local cheio de pedras e buracos. No escuro a gente não está vendo, estamos sujeitos ao acidente. A prece é uma luz que acende, não tirou a pedra, não tirou o buraco, mas você já vê, ali tem um buraco, ali tem uma pedra, vou passar por aqui. Então acende. As coisas do mundo que nós precisamos viver, precisamos passar por elas, mas essa prece nos dá, a prece humilde, de coração, nos dá isso, uma visão de equilíbrio. E ele continua, assim a prece traça um caminho fluídico, pelo qual as almas humanas sobem e as almas superiores se abaixam, conforme eu falei, né? O nosso esforço para atingir um nível de vibração, e esses bondosos espíritos saem dessas regiões felizes, se restringe para vir até nós. Então é digamos, é esforço de ambas as partes. Quem pode mais, o esforço certamente nós acreditamos que é menor, mas também sai, digamos assim, de uma zona de conforto, de bem-estar, de vibrações sutis e desce para nos ajudar. Estabelece entre umas e as outras para que o espírito do homem seja iluminado e fecundado pelos raios e forças vindas das esferas celestes. Então a gente vê, olha só, que pelo estudo, pelo aprendizado, quantas informações chegam para nós, né? Quantas possibilidades chegam para nós de nós olharmos de outra forma o mundo. Então aquele que está hoje abatido, triste, deprimido, está achando que a vida não vale a pena, veja assim, essa vida é um momento passageiro,
Somos espíritos. Em algum momento, retornaremos ao mundo espiritual. Mas, porém, também muito importante, meus irmãos, que nós não reguemos só também para o futuro, que é importante, a vida como resultado dos nossos esforços, mas já aqui nos esforçarmos para ser tão felizes quanto a nossa encarnação comporta. Olhar as coisas belas, olhar de maneira positiva o mundo, olhar nossos filhos, nossos netos, quem já tem, com otimismo. Não assim, meu Deus, o que será o amanhã? Não. Temos o Cristo, o governador do nosso planeta, está na direção. Quando nós ouvimos nossos irmãos evangélicos, coloca às vezes, que é o fim dos tempos, alguns colocam, ora, estaríamos questionando a divindade. Será que Deus, uma sabedoria suprema, ia deixar que as coisas se desandassem? Há um equilíbrio, há um controle. Só é que certas turbulências se fazem para que a mudança se estabeleça. Tem até um exemplo no livro só para finalizar, no livro dos Espíritos, como as palavras, que coloca assim: quando nossa casa começa a ruir, rachar as paredes, vira uma bagunça. Aí nós chamamos os profissionais para consertar, aumenta a bagunça. É poeira, gente para lá e para cá, vira uma bagunça. Mas depois fica pronta, pintadinha, fica perfeito. Então, é assim as nossas reformas também, o trabalho constante. Tem muito mais anotações maravilhosas. Convido a vocês, a nossa casa deve ter na livraria. É um livro realmente para se estudar, não é um romance. Você não consegue lê-lo rápido. Lê no ambiente quieto, faça reflexões, lê de novo, aí a gente consegue pegar o pensamento do nosso patrono. Então, graças a Deus, que os espíritos amigos continuem desenvolvendo nesse ano 2019, conforme o Juan falou, os cursos vão iniciar, vamos fazer os cursos, vamos procurar cada vez mais conhecer melhor a doutrina espírita, que ela muito pode nos ajudar. Graças a Deus. A reunião começa às 17, às 4h30 que estamos fazendo a inscrição. Domingo vai ser a nossa, às 17 horas, vai ser a nossa aula inaugural aqui, com o objetivo de falarmos sobre os cursos, né? Talvez domingo não dê problema. Então, aí faz a inscrição no sábado, tá bom?